Pessoal do segundo ano, hoje eu não vou aparecer não, porque eu fiz aqui uns testes e tava dando erro no vídeo, né? Então eu vou fazer só a aula, né? Só o meu áudio com as imagens dos slides, tá certo? Relembrando a vocês, nós estamos na unidade 6, urbanização, e estamos a tratar hoje sobre rede urbana, hierarquia urbana, conurbação, metrópoles e megalópolis. Conceito de cidade global também, né? São conceitos, pessoal, que a princípio a gente não sabe do que se trata, né? Por exemplo, conurbação. Eu aposto como a grande maioria de vocês não tem noção do que é que significa, né? Megalópole. Talvez por associar a metrópole a gente associe ao meio urbano, e tá certo, certo? Hierarquia urbana. Quando a gente fala em hierarquia, a gente fala de grau de importância, né? Dado dentro de um grupo, né? Rede, sem ser a de dormir, é claro, tem a ver com pontos que se interligam, né? Então, estou trazendo essas ideias a princípio para que a gente associe mais ou menos ao que a gente vai falar hoje, né? Observe essa foto aí, essa imagem de satélite acima pegando o mundo à noite. Observe que cada ponto, né, de luz representando a iluminação pública, né, a iluminação das cidades. Observe que cada luz dessa ela vai ter tamanhos diferentes, né? Óbvio que quanto maior a luzes, maiores as cidades, né? Quanto menor os pontos, menores as cidades. E observem também que, tendo em vista esses tamanhos diferenciados entre as luzes, você vê a hierarquia aí, né? Ou seja, quanto maior a luz, maior a cidade. Hierarquicamente, aquela cidade é maior, uma metrópole, uma megalópole, né? E quanto menor a luz, menor o nível hierárquico. Aí você pode ter uma cidade pequena, média ou vila, tá certo? E observe também que esses pontos eles estão interligados entre linhas, né? Muitas vezes essas linhas representam as estradas, né? Entenderam? Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa próxima tela, tá? Observe aí, gente, a Terra com esses fluxos, né? Aí eu posso dizer que são fluxos de aviões, né? Aí esse fluxo, que pode ser de pessoas, pode ser de mercadorias, pode ser de capitais, enfim. Então você vê que hoje o fluxo entre os países e as cidades do mundo ele é muito grande, né? Isso proporcionado pela globalização que se estendeu a níveis elevadíssimos, né? Os meios de transporte cada vez mais desenvolvidos, né? Seja aéreo, terrestre, marítimo, né? A própria internet que também possibilita a interconexão entre as cidades, seja dentro dos países, seja entre países do mesmo continente, seja entre diferentes continentes, tá certo? Então, isso eu vou chamar de rede urbana. É quando tem uma interligação entre as cidades, tá certo? Seja elas a nível mais local, seja elas a nível mais mundial. Então eu posso dizer que a rede urbana ela não é somente nacional ou somente regional, não, mas ela também é mundial. Aí você tem as principais cidades, núcleos urbanos do mundo que se interconectam, né, pessoal? Seja pelos cabos de fibra ótica abaixo dos oceanos, seja pelos sinais de satélite, seja por transportes aéreos ou marítimos, tá certo? Então, todas as cidades, gente, elas estão conectadas em rede, tá certo? Algumas das principais redes urbanas do mundo, né, galera? A gente tem aí, por exemplo, a costa oeste e a parte leste e nordeste dos Estados Unidos. A gente vai mais adiante em imagens. A parte centro-oriental da Europa, onde estão os principais países europeus, né? A zona do euro. Você tem cidades como Paris, como Berlim, como Londres, que estão nessa zona, tá? Então, portanto, são enormes redes urbanas. Mas também nós temos outras regiões do globo, como a própria São Paulo, aqui no Brasil, né, gente? Que é uma imensa rede urbana, né? Você tem várias cidadezinhas conectadas a São Paulo, né? Influenciadas por São Paulo. Cidade do México, Buenos Aires, Mumbai na Índia, Jakarta na Indonésia, temos vários outros exemplos. Aqui é o exemplo básico de uma rede urbana, né, gente? Aí representado por linhas, esferas, né, pirâmides e cubos. Por exemplo, nós temos aí, galera, o cubo representando a metrópole, a pirâmide representando a capital regional e as esferas as cidades menores, né?
Então a gente tem fluxos de pessoas e de bens e capitais. Observe aí, a gente tem 3 redes urbanas, sendo a maior aquela comandada pela metrópole, né? As menores pela capital regional, tá? Por exemplo, eu poderia dizer assim, a princípio, que eu posso ter como metrópole aí Recife, né, em Pernambuco, e eu posso ter, vamos lá, Caruaru como a capital regional, né? E aí vai, gente. A gente tem outros exemplos, vários exemplos aqui pelo país, tá? Mas o que é que vocês perceberam? Que elas estão conectadas em rede, mesmo redes menores com redes maiores, mas que cada rede ela vai ser comandada por uma cidade maior, né? E essa diferença entre tamanhos de cidades e graus de importância é o que a gente chama de a hierarquia urbana, né? Tá certo? Ou seja, você vai ter cidades no topo da hierarquia e cidades na base da hierarquia, né? Quem está no topo geralmente desempenha o papel de centro polarizador, que vai ser aquele centro que vai ter o poder de atração das outras cidades, né? Seja por meio da política, de serviços, da economia. Por exemplo, Fortaleza é a metrópole que comanda sua rede urbana, né? Muita gente do interior vem para cá por questões infraestruturais, seja de saúde, seja de comércio, enfim, né, galera? Tá? Como eu já falei para vocês, o mundo se desenvolveu, né, do ponto de vista de internet, de tecnologia, né? Os países estão conectados através dessa tecnologia científica e técnica, tá? E isso possibilitou, a partir dos anos 70, o chamado capitalismo informacional, né? E a globalização se acentuou ainda mais, fazendo com que a rede urbana e a rede urbana ela se torne mundial, como eu já falei para vocês, tá? A gente tem 2 esquemas de hierarquia, o clássico tradicional e o clássico atual. Observe que da vila para a metrópole nacional era um sentido só, de baixo para cima, do menor para o maior. Isso é o tradicional. Eu tenho uma vila de pescadores que produzem, obviamente, peixes, né? Esse peixe vai ser comercializado por todas as outras cidades da rede urbana. Porém, para sair da vila, tinha que passar por cidades locais, regionais, até chegar na metrópole nacional. Hoje, esse esquema já não funciona. Por quê? Porque eu tenho uma vila pesqueira que tem a pesca como atividade principal, obviamente. Esse peixe ele vai ser comercializado ele pode ser comercializado diretamente agora com a metrópole ou ter esse caminho mais encurtado. Ela passa apenas por uma cidade local que faz sua distribuição para a metrópole. Isso por quê, professor? Porque tu tem um sistema de transportes mais desenvolvido, estradas, mesmo o sistema aéreo, né, gente? Então, hoje, a intercomunicação, a interligação entre as cidades, ela é muito maior, tá certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de redes urbanas, né, a nível nacional e mundial. Aqui é Brasília, né? Observe as estradas que ligam cada ponto da cidade de Brasília, tá? Salvador, com a sua rede urbana, né? Eu listei aí com esses círculos aí, né? Por exemplo, Salvador é quem comanda essa rede urbana. Você tem Feira de Santana, Cruz das Almas, Alagoinhas, cidades menores que estão em rede com Salvador. Salvador polariza, né? Comanda essa rede. A gente tem aqui uma imagem de satélite noturna pegando boa parte da costa norte e leste do Nordeste, a começar lá em cima do canto superior esquerdo, né? Ou noroeste dessa região aí, o São Luís, né? Aí você tem Parnaíba, Fortaleza, Aracati, Mossoró, ou seja, cidades ao longo do litoral do Nordeste, Natal, João Pessoa, Recife. Observe aí, gente, e tem pontinhos no interior, na região do Cariri, Teresina, no Piauí, ou seja, cada pontinho desses são cidades menores que estão ligadas pelas estradas e em rede com essas cidades maiores, né, gente? Observe Recife, ó, como ela é bem ligadinha, ó, com outras cidades. Ó, a rede urbana, Fortaleza também, entendeu? Bom, aqui a gente tem a nível internacional, Calcutá na Índia, né, a sua rede urbana. Observe o rio aí no meio, né? Como eu falei para vocês lá no início, né, de redes urbanas, né? A zona leste
e costa oeste dos Estados Unidos, né? Observe essa parte escura oeste dos Estados Unidos, que são desertos, as montanhas rochosas, né? Que possibilitam áreas agrícolas, né? Que possibilitam uma menor ocupação urbana. E o mundo à noite, né, gente? Obviamente que essa imagem é tratada via computador, né? Porque não é possível a gente ver o mundo ao mesmo tempo todo escuro. Isso é uma imagem tratada, mas mostra as várias redes urbanas pelo mundo, né? A Europa lá no meio em cima, né? Quase que toda iluminada. A África quase toda no escuro, gente. Por quê? Por conta do Saara e das florestas tropicais, bem como o nível de urbanização que é menor na África, né? A floresta amazônica aqui na América do Sul pegando grande parte do continente e aí vai. Observe a Ásia, gente, que é aqui na parte superior direita, né? A Índia parece assim uma casquinha de sorvete aqui, né? De toda iluminada. O Japão no extremo oriente, a China, né? Agora a gente vai falar dos conceitos finais, né? No caso, conurbação, metrópolis e megalópolis. Essa foto, gente, atrás é Nova York, representando uma metrópole, megalópole e também cidade global, tá? Metrópoles são aquelas cidades mais importantes dentro de uma hierarquia urbana, na rede urbana, né, de um país ou do mundo também, né? O que é que caracteriza uma metrópole? Cidades muito populosas, geralmente a partir de 1 milhão de habitantes, tá? E que vai disponibilizar tudo que é equipamento, né, em maior quantidade, se comparado às cidades menores, né? Seja de serviços, centro de consumo, concentração de atividades econômicas, serviços financeiros comerciais. E esse é o motivo que faz com que a metrópole polarize, né, uma rede urbana, tá? E elas vão se estender, espalhar por uma vasta área geográfica. Essa área geográfica, antes de ser a metrópole, ela era caracterizada pelo sítio urbano, ou seja, é o espaço que antes era natural, né, que foi ocupado pela cidade, né? Pode ser um vale, pode ser uma montanha, etc, tá? Quando uma cidade cresce por uma vasta área geográfica e se encontra com outra cidade vizinha, gente, os limites dessa cidade se encontram, a gente diz que houve um processo de conurbação. É o que acontece com Fortaleza e Maracanaú, né? Os limites de Fortaleza já conurbaram-se, ou seja, se juntaram com os limites de Maracanaú, assim como com Eusébio, né? Tá? Então você tem uma dificuldade de identificar qual é a cidade, né? Os limites eles são confundidos, tá? E esse processo de conurbação pode acontecer entre duas metrópoles ou mais de duas metrópoles, né? Quando duas metrópoles têm seus limites encontrados, conurbados, a gente vai ter a formação de uma megalópole, ou seja, uma imensa cidade, um imenso núcleo urbano, tá? Por exemplo, a gente tem Boston, aqui, representado nessa imagem de satélite noturna, e Washington, nos Estados Unidos, tá? Na parte nordeste dos Estados Unidos. Observe, gente, que essas duas cidades são interligadas por outras. Então você tem uma imensa megalópole aí, de Boston, Washington, Nova York, Filadélfia e Baltimore, facilitam nesse processo. Então é uma imensa megalópole norte-americana. Nós vamos também ter aqui no Brasil a nossa única megalópole brasileira, que é formada por São Paulo e Rio, e as cidades que ficam ao longo dessas duas metrópoles, né, que vão ligar essas duas metrópoles, tá? Por fim, a gente tem os conceitos de cidades globais e megacidades, né? Cidade global, gente, o nome já diz, é aquela cidade que tem importância mundial. Eu posso chamar também de metrópole mundial. Vai ser sede de instituições financeiras, de instituições de multinacionais, de instituições de importância global, né, gente, tá? É onde você vai ter mais inovação tecnológica, centros financeiros e bancários, enfim, são as cidades globais. E ela não vai levar em consideração, gente, tamanho da área geográfica ou mesmo de população, não. Ela leva em consideração o seu alcance global. Por exemplo, aqui eu vou ter Zurique, na Suíça, né, com 1,2 milhão de habitantes. É uma metrópole por ter mais de 1 milhão de habitantes, porém não é uma super metrópole. Ela vai ser uma cidade global por ter influência global, né? Do ponto de vista financeiro, principalmente, né? Bruxelas, na Bélgica, já tem 2 milhões, também é uma metrópole, no entanto, não é uma mega cidade. Ela vai ter importância global. Mega cidades são aquelas cidades que têm acima de 10 milhões de habitantes.
elas não vão ter necessariamente uma influência global, mas vão ter um contingente demográfico ou populacional grande. É um conceito da ONU, acima de 10 milhões de habitantes. Nova York, Tóquio e São Paulo são cidades globais por ter influência global, mas também são megacidades por apresentarem mais de 10 milhões de habitantes cada. Lagos, na Nigéria, por exemplo, tem 13 milhões de habitantes, porém não é uma cidade global, mas é uma megacidade. Por quê? Porque ela não tem uma influência tão grande no mundo. Ela tem um contingente de população, tá? Aqui são algumas megacidades projetadas para em 2030, né? Cidades com acima de 10 milhões de habitantes. Você vê que na Ásia você tem mais megacidades, principalmente na Índia e na China. Na África você tem o surgimento de mais cidades globais, né? Entre elas Lagos, Joanesburgo, tá? Cairo, no Egito. Europa a gente tem aí, gente, Londres, Paris, Moscou e Istambul. Tá? E nas Américas aí as cidades já ainda hoje consideradas mega, né? Como São Paulo, Rio, Buenos Aires, Nova York, tá certo? Gente, a gente fica por aqui. Eu vou mandar para vocês o link, né, da nossa aula. Link de atividade. Lembrando que a partir do dia 28, 29, 30 a gente vai ter nossas bimestrais, tá certo? A gente vai conversando, galera. Valeu!